Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas, sou aluno da Ciência da Computação e nessa pílula de conhecimento eu vou trazer para vocês engenharia de software, tá bom? A engenharia de software ela é uma área que ela acaba focando no desenvolvimento, na criação e manutenção dos sistemas, tá bom? Com aplicações para gestão de projetos, tendo sempre em foco na qualidade e na produtividade do nosso software com o cliente, tá bom? A engenharia de software ela acaba capacitando as pessoas, fazendo uso de teorias, técnicas, principalmente técnicas, tá, pessoal? E ferramentas da ciência da computação para produção e desenvolvimento de sistemas de software, tá? A engenharia de software ela é muito importante, principalmente para a gente poder fazer uso de estratégias e modelos para a gente tá desenvolvendo o nosso software da melhor maneira, tá? Sendo prático, acessível e com uma interface amigável para o usuário final, tá bom? Bom, nos dias atuais, as práticas elas abrangem diversas categorias, tá? Então, a gente vai ter processo de qualidade de software, banco de dados, linguagem de programação, plataformas, padrões de projeto de software e bibliotecas digitais, tá bom? Além disso, uma das principais finalidades da engenharia, ela oferece ferramentas que são necessárias para a gente planejar e gerir os processos de desenvolvimento do sistema, tá? E que serão capazes de atender às necessidades do nosso requisitante, tá? Que vai ser a demanda do mercado. Então acaba que a gente cai na dúvida, quais são os objetivos da engenharia de software, né? Primeiro de tudo, a gente vai fazer esses 3 questionamentos, tá? Saber o que, a gente precisa entender a natureza do nosso software e tomar conhecimento da crise do software, né? A crise do software, pessoal, foi um ocorrido na década de 60, 70, que foi quando os softwares eles entraram em alta. E aí eles perceberam que conforme eles iam desenvolvendo os softwares, eles não tinham muita longevidade. Eles sempre acabava tendo muitos erros ou gerava muito gasto, acabava atrasando os projetos. E acabou que com a crise do software foi originado a própria engenharia de software, né, que veio para acabar com a crise e a gente acaba podendo desenvolver softwares de uma qualidade melhor sem acabar estipulando o prazo, tá bom? A gente precisa também saber como, tá? Então, por meio de definições, características, apresentação de fatos e dados do nosso mercado, tá? E saber o porquê, né? Para a gente poder reconhecer a necessidade do desenvolvimento do nosso software, né? E a gente ter uma base dos princípios da engenharia, né? Para colocar em prática no nosso código, tá? A engenharia do software ela vai cuidar toda essa parte técnica e científica do sistema, tá bom? Então, desde o desenvolvimento do nosso software até a gestão. Na parte da gestão, acontece geralmente quando o software já está disponível. Aí o engenheiro ele vai estar gerenciando o negócio e o projeto da empresa, das empresas, né, que vão estar utilizando o software, tá bom? Então, ser um engenheiro é estar antenado com as tendências, tá? Sempre saber o que está acontecendo no mercado tecnológico, né? E no mercado. Criar ferramentas e sistemas que sejam eficientes, baseados nas tendências, entendeu? Então, o que a gente vai estar querendo dizer aqui é que a engenharia ela realmente traz muitos benefícios bons para a sociedade, tá bom? Então, neste caso, a praticidade e a otimização do tempo com esses aplicativos, tá bom? E acaba que a gente cai em outro questionamento que depois da gente saber o porquê, como e como fazer, a gente vai acabar caindo nos requisitos, né? O que o nosso software vai fornecer, quais serviços ele vai estar disponibilizando, qual o problema que ele vai estar trazendo uma solução, entendeu? Então,
Os requisitos, a gente vai procurar descrições dos serviços, né, que o sistema deve prestar e as restrições à sua operação, que refletem as necessidades do cliente de um sistema que vai atender a um determinado propósito, tanto sendo como um mediador para diminuir o tempo gasto, né, para fazer alguma tarefa, ou solucionar um problema, tá bom? E a gente vai ter dois tipos de requisitos. Vai ser o requisito funcional, que ele vai descrever o que o sistema deve fazer. Eu gosto de dizer que o requisito funcional ele seria o front-end do nosso sistema. Então, mas o que seria front-end? Front-end seria a interface da frente do nosso sistema, né? A parte visual dele, entende? Então, por exemplo, um aplicativo que a gente abre a telinha dele, tem as opções lá de por exemplo, salvar, inserir, esse tipo de coisa, são todos requisitos funcionais, entendeu? Então, botão de aplicar, formulário, toda essa parte vai ser requisito funcional. O requisito não funcional, ele vai expressar condições que o nosso software ele deve atender. E aí, no caso, o não funcional vai ser o nosso back-end, que vai ser o por trás do front-end, entende? Então, o requisito não funcional, a gente vai estar tratando de segurança, compatibilidade, portabilidade, acessibilidade, entre essas coisas, tá bom? Então, como a gente mostra aqui na imagem, esses são alguns exemplos de requisitos não funcionais. Como a gente pode ver aqui embaixo, a gente tem os requisitos de segurança, como eu falei, no canto inferior direito, tá bom? E após a gente discutir e ver esses requisitos, né, conforme a gente vai desenvolvendo, acabam tendo riscos que o projeto pode sofrer, que vai acabar afetando o cronograma ou os recursos do nosso projeto, né? Tanto em gastos quanto mão de obra e etc. Um exemplo disso é uma perda de um arquiteto do nosso sistema. E aí acaba que a gente pode ter riscos no produto, vai afetar a qualidade ou o desempenho do que está sendo desenvolvido. A gente também tem um outro exemplo que é um componente que acaba não tendo o desempenho esperado, né? E acaba dando riscos ao negócio, afeta a organização que está desenvolvendo e tudo mais. Tá bom? E para a gente poder tratar esses requisitos, esses riscos, a gente tem metodologias que estão aí para facilitar a nossa vida, para fazer a geração do nosso software, né? A engenharia em si. Então a gente vai ter duas classes de metodologia, tá? Que vão ser as tradicionais e as ágeis, tá bom? A gente vai estar tendo 3 modelos principais de modelo tradicional de engenharia de software, que vai ser o cascata, o espiral e o processo unificado, tá bom? Lembrando sempre que tanto o tradicional quanto o processo de modelo ágil, eles vão variar conforme a sua necessidade, entendeu? Então, obviamente eles vão ter vantagens e desvantagens, mas aí no caso vai caber a você inserir esse modelo para ser mais viável, entende? Então, o modelo cascata, ele sugere uma abordagem sistemática e sequencial, tá bom? Ele vai ter vantagens como documentação em cada fase, aderência a outros modelos de engenharia, e ele vai ter desvantagens como projetos reais. Eles dificilmente vão seguir esse fluxo sequencial, né, do projeto. A dificuldade do cliente em estabelecer os requisitos, né, saber que realmente o software vai estar fazendo, entende? A paciência do cliente em esperar o problema ficar pronto, né, porque o projeto cascata ele só vai ser mostrado ao fim do projeto, tá? Ele não tem um processo dinâmico em que o cliente vai estar podendo ver o que está sendo desenvolvido, tá bom? O modelo espiral é um modelo que possui características principais de marcos de ancoragem e abordagem cíclica, tá? Ele vai ter uma vantagem que é uma abordagem mais realista, né? E uma desvantagem vai ser a difícil adoção no processo da gente desenvolver o software, né? Um software de grande porte. E aí acaba que o custo e o cronograma acaba sendo alterado no longo do projeto.
E por último, mais ou menos importante, é o processo unificado, que ele é um modelo de processo orientados a objetos, tá? Que aí ele faz uso da linguagem UML. E acaba que ele possui duas formas presentes, que as fases podem ser realizadas de forma iterativa, né? O conjunto total de fases pode ser realizado incrementalmente, que é conforme você vai adicionando os pontos ao software, você vai tendo contato com o cliente, tá? E não é um projeto direto como o modelo cascata, entende? E ele tem uma etapa inicial menos detalhada, indivíduos e interações são mais importantes do que os processos, né? E o software, ele funcionando já é mais importante do que toda a documentação, tá bom? O modelo ágil a gente vai estar tendo 3 modelos também, tá? Vai ser o Crystal, o Scrum e a programação extrema, tá bom? O Crystal ele vai ter elementos centrais que tem em todos os modelos, porém ele também possui elementos específicos de cada modelo. Então, por exemplo, os papéis desempenhados dentro da equipe, padrões de processo e produtos de trabalho e prática, tá bom? E a gente precisa também classificar o projeto usando 2 características, que vai ser a criticalidade e o tamanho da equipe, que também é muito importante. O Scrum ele é um modelo para gerência de projetos, tá? É diferente de uma metodologia. Ele não determina como a equipe vai executar essas tarefas, né? Então ele acaba permitindo uma integração com outros modelos ágeis, como a programação extrema. E para a gente seguir essas práticas, eles fazem uso de cartões agrupados em backlogs, tá bom? E essa metodologia ela é dividida em fases, que são o planejamento, o sprint e a avaliação. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essas fases, que vai acabar sendo uma aula muito longa, tá bom? A programação extrema ele é um método leve de desenvolvimento de software e ele é usado quando os requisitos são vagos ou acaba que os requisitos eles mudam constantemente. Então a gente vai ter nessa metodologia documentação da programação minimalista, ele faz uso de cartões de história, ele assume a presença das constantes mudanças, né? Ele propõe uma série de práticas para lidar com tudo isso. E assim como o Scrum que a gente falou anteriormente, ele vai ter 3 etapas, tá? Que vai ser a exploração, o planejamento e a implementação, tá bom? E a gente com tudo isso que a gente conversou nessa pílula de conhecimento, a gente conclui que desenvolver um software não envolve apenas só o conhecimento da linguagem, né? Acaba que existem diversas formas da gente estar implementando para facilitar a vida do usuário de forma estratégica, tá bom? Então, eu deixei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a vida do engenheiro que desenvolveu o aplicativo Uber. Pode ser que o engenheiro ele não tenha tido a ideia, mas com certeza ele transformou esse sonho em realidade, entende? Então a engenharia de software ela está no mundo para inovar e facilitar a vida dos usuários, que com a correria do dia a dia, acaba que não tem tempo para pedir uma comida ou até pedir um táxi, entendeu? Então, se você tem como objetivo criar, inovar e trazer facilidade para a rotina das pessoas, saiba que a melhor escolha é a engenharia do software mesmo, tá? A melhor coisa que você vai estar optando. E por último, a gente desenvolve o software, o desenvolver do software, né? Não envolve só o conhecimento da linguagem e a gente pode implementar de diversas formas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da pílula de hoje. Obrigado.